Já terminei aqui de fazer os pontos baixos na gola, para poder fazer um acabamento e fazer a dobrinha do capuz, para o capuz não ficar muito pesado perto do pescoço. Agora eu vou começar a fazer os pontos palito para ter o comprimento, a altura do capuz. Então vou inserir a minha agulha de tunisiano no primeiro ponto e vou puxar. Vai ser um pouco difícil, porque os pontos baixos ficam bem pegadinhos. Aí você vai inserir só um a um até o final. Todos os pontos já estão aqui na agulha. Agora eu simplesmente vou fazer carreiras, vou voltar, né? Eu vou fazer as carreiras em ponto palito, ida e volta, mais 31 vezes. São 31 carreiras. Mais 31 vezes, são 32 carreiras no total, já contando com essa primeira. Vai ser aproximadamente 21 centímetros. Então, quando atingir 21 centímetros, você pode fazer a carreira de arremate, a carreira de ida de arremate, e cortar. Eu vou voltar aqui quando eu tiver já com os meus 21 centímetros prontos. Após as 32 carreiras para o capuz, esta será a aparência final. Você terá que fazer as 32 carreiras e após as 32 carreiras fazer uma carreira de arremate, cortar a lã, mas sem esquecer de deixar uma boa sobra para a costura, que é o que vamos fazer agora. Para fazer a costura, você tem que colocar o lado do capuz do avesso para você, para sua frente, e aí unir cada ponta. Eu vou virar aqui o capuz para poder ficar mais fácil para ver a costura. Nós vamos tentar simular esses pontos aqui no meio. Então, primeiro, vamos passar a linha para o lado oposto, para a outra ponta. Para unir os dois lados. Já fizemos a primeira união. Vou passar a agulha pelo meio dessa corrente. Vou passar pelo meio da próxima corrente. E vou passar por baixo da primeira alça horizontal do outro lado. Quando eu voltar, eu vou voltar da seguinte forma. A linha para o lado esquerdo, passando por baixo da próxima barra horizontal, passo pelo meio da corrente, passo pelo meio da próxima corrente e insiro na próxima barra.
é a mesma coisa. Vou passar por aqui, pela barra, pelo meio da corrente, pelo meio da próxima corrente e pela barra em cima. Aí, novamente, pro lado esquerdo, passo por baixo da barra horizontal, enfio por dentro da corrente que está acima, que é a borda. Passo pelo meio da outra corrente, que é a borda do outro lado. Passo a linha por cima da barra horizontal. Passo por baixo da próxima barra horizontal, voltando. E dou uma puxadinha. Isso é para simular a continuação do ponto. Tentar uma outra posição. Ver se eu consigo fazer um zoom. Agora com zoom. Passo por dentro da corrente a linha. Agora eu vou passar pelo meio da próxima corrente. Vou passar por baixo da barra horizontal que está justamente acima. E vou passar por baixo da barra horizontal do outro lado. Cima não, por baixo. Novamente, passo aqui, por dentro da corrente de um lado. Passo por dentro da corrente do outro lado e por baixo da barra horizontal. Passo por baixo da barra horizontal do outro lado. E assim sucessivamente até o final. Eu vou continuar o meu aqui. Quando terminar, eu volto para mostrar para vocês e para costurar as mangas. Para a costura das mangas, você vai começar a fazer a costura na manga da esquerda, no sentido da axila para o pulso, para o punho, e na manga da direita você vai começar do punho, da direção do pulso, para a axila. Do lado esquerdo, quando você começar pela manga da direita, você vai procurar, você vai pegar pela borda, você vai enfiar na correntinha e você vai caçar a pontinha da correntinha de baixo e um pontinho que fica aqui no meio. Você vai passar a sua agulha. E do outro lado, você simplesmente vai passar pelo ponto que fica antes do acabamento. Assim. Novamente. Você vai procurar aqui na esquerda a pontinha da alça de baixo. Mais
pontinho que fica dentro. Olha como fica. Você tem 2 alcinhas. Passa. E do outro lado, passa pelo ponto. Eu vou colocar o desenho aí no vídeo para ficar bem claro como fazer. Para fazer a patinha, você vai precisar de uma agulha de crochê de 2,5 milímetros e da lã que você utilizou para fazer o casaquinho. Você vai fazer um anel mágico e vai, dentro do anel mágico, vai subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora você vai fazer mais 11 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí eu vou fechar o anel mágico. Com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Aí eu vou subir 1, 2 correntinhas e em cada ponto alto eu vou fazer 2 pontos altos. Nessa volta, teremos um total de 24 pontos altos. Na hora que eu vou fechar em cima do primeiro ponto alto. Pronto, 24. Agora, vou subir 2 correntinhas e no próximo ponto vou fazer 2 pontos altos. No ponto seguinte, vou fazer 1. E depois vou fazer 2 pontos altos no próximo ponto. Depois vou fazer 1 ponto alto somente
e no ponto seguinte vou fazer 2 pontos altos. Eu vou alternar cada ponto alto da volta anterior com 2 pontos altos e 1 ponto alto até o final, até ter 36 pontos altos. Trinta e seis pontos altos, fechei com ponto baixíssimo, vou pular esse ponto no ponto seguinte, vou fazer um ponto baixo, vou levantar 2 correntes, vou fazer 5 pontos altos duplos, um ponto alto duplo, dois pontos altos duplos, três pontos altos duplos, quatro pontos altos duplos, cinco pontos altos duplos e vou colocar mais um ponto alto nesse mesmo ponto. Ou seja, eu tenho 7 pontos em um ponto só. Esse ponto alto que da volta anterior que vem depois, eu vou pular e no ponto seguinte eu vou fazer um ponto baixo. Aí eu vou pular mais um e no seguinte eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz no primeiro. Vou fazer um ponto alto, vou fazer 5 pontos altos duplos e vou fazer mais um ponto alto. Vou repetir aqueles 7 pontos em um ponto só. Vou pular esse pontinho alto que vem depois e no seguinte vou fazer um ponto baixo. Vou pular um ponto e no ponto seguinte vou fazer esses mesmos 7 pontos. Um ponto alto, 5 pontos altos duplos e um ponto alto. Agora, vou pular esse ponto alto seguinte vou fazer um ponto baixo, pulo novamente um ponto e aí vou repetir pela última vez esses 7 pontos e um ponto só. Ponto alto, 5 pontos altos duplo e um ponto alto.
Pronto, já fiz a sequência dos 7 pontos aqui. Agora, vou pular esse ponto, vou fazer um ponto baixo, no ponto seguinte vou fazer um outro ponto baixo, depois mais um. São 3 pontos baixos, um em cada um. No seguinte, eu vou fazer 2 pontos baixos. E assim eu vou percorrer até o final da volta, fazendo 3 pontos baixos sobre 3 pontos e 2 pontos baixos sobre um ponto. 1, 2, 3, cheguei no último, faço 2 pontos baixos e não fecho. Sobre os 7 pontos, o que eu vou fazer? Sobre o primeiro, teve o ponto baixo, 2 correntes, sobre esse eu vou fazer um ponto baixo. No seguinte, eu vou fazer 2 pontos baixos. No terceiro, eu vou fazer um meio ponto alto. No seguinte, eu vou fazer 2 meio ponto alto. Em seguida, vou fazer um meio ponto alto. Depois, vou fazer 2 pontos baixos e um ponto baixo. Aí, nesse ponto baixo aqui que tem entre os dedinhos da pata, vou fazer um ponto baixíssimo. E agora eu tenho que repetir a mesma sequência. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, um meio ponto alto, 2 MPA, um MPA, dois pontos baixos, um ponto baixo, um ponto baixíssimo. Novamente, faço um ponto baixo, 2 pontos baixos, um meio ponto alto, 2 meio pontos altos, um meio ponto alto, 2 pontos baixos, um ponto baixo. Cheguei no ponto baixo do meio, faço um ponto baixíssimo. E agora, pelos menos, vou repetir essa sequência. Agora, no ponto seguinte, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou começar a sequência, fazendo um aumento a cada sexto ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No sexto, faço 2. Agora, novamente. 1,
2, 3, 4, 5, no sexto faço 2. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, no sexto eu faço 2. Agora, novamente, 1, 2, 3, 4, 5, faço 2. Eu vou fazer agora 1, 2, 3, e aí faço 4, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aí agora é só cortar a lã e arrematar. A base da patinha já está pronta. E agora nós temos que fazer as almofadas. Com o resto de lã preta, você vai fazer um anel mágico. Dentro do anel, você vai prender com uma correntinha, vai fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Agora, você vai fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. E agora você vai fazer novamente 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Agora fecha o anel. Prende com um ponto baixíssimo. Pode cortar a linha e arrematar. Você precisará fazer 4 vezes, ou seja, esse e mais 3, porque eles serão costurados aqui, ó, para fazer a almofadinha da patinha do urso. Com a agulha de crochê 2,5 e a mesma lã ou linha que você utilizou para fazer as almofadinhas, faça um anel mágico. Prenda o anel e faça mais 2 correntes. Agora, faça 14 pontos altos.
14. Com as três primeiras correntes, 15 pontos. Fecha o anel, prende com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que usamos para subir. E agora, novamente, 3 correntes. 1, 2, 3. No próximo ponto alto, faça um ponto alto duplo. No ponto alto seguinte, faça 2 pontos alto duplo. No ponto seguinte, faça somente um ponto alto duplo. No ponto seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, 2 pontos altos. No ponto seguinte, somente um ponto alto. Agora, no ponto seguinte, faça 3 pontos alto duplo. 1, 2, 3. No ponto seguinte, faça somente um ponto alto. No outro ponto, faça 2 pontos altos. Em seguida, faça somente um ponto alto. No ponto seguinte, faça um ponto alto duplo. Acho que escapou aqui. No ponto seguinte, faça 2 pontos altos duplo no mesmo ponto. No ponto seguinte, faça somente um ponto alto duplo. Faça 3 correntes. E no último ponto, feche com um ponto baixíssimo. Aí você pode cortar a linha e arrematar. Quando você fizer o arremate, o formato de coração estará mais claro, mais nítido. Esse coraçãozinho vai aqui na parte central da patinha. Para fazer a orelhinha, para esse tamanho de casaquinho, você vai fazer um anel mágico. E aí você vai fazer dentro do anel 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos. Fez os 6. Aí aqui você vai fechar o seu anel. E aí você não vai fazer ponto baixo para fechar a carreira. Você vai trabalhar continuamente. Aí na segunda volta, você vai fazer 2 pontos baixos em cada ponto baixo da volta anterior, até você ter 12 pontos baixos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Novamente, você não vai fechar a sua volta com ponto baixo. Você vai fazer a terceira e última volta, antes de fazer o resto da orelhinha. Você vai fazer a volta contínua. Aí, aqui na terceira volta, você vai fazer um ponto baixo sobre um ponto baixo, e no ponto baixo seguinte, você vai fazer 2 pontos baixos. Aí, você vai repetir essa sequência até ter 18 pontos baixos. Aqui eu já tenho 3. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mais uma vez, você não vai fechar com ponto baixíssimo. O que você vai fazer agora serão mais 6 voltas com 18 pontos baixos. E aí, no final, você vai ter igualzinho essa orelhinha aqui, ó. 3 voltinhas até chegar a ter 18, depois mais 6 voltas para aumentar até a altura correta da orelha. Eu vou terminar aqui a segunda orelhinha e a volto para mostrar para vocês que realmente fica desse mesmo tamanho aqui. Aqui, ó, já fiz as 6 voltas, que representam o comprimento da orelhinha. Agora, eu vou cortar o fio, só que eu vou deixar um resto de fio suficiente para costurar a orelhinha no capuz. Se você for fazer um casaquinho menor, obviamente, você tem que fazer uma orelha menor. Se você fizer um tamanho maior, obviamente maior. Mas como você vai saber qual tamanho fazer e como fazer isso? Então, você vai pegar sua fita métrica e você vai medir de onde você tem aqui a borda do casaco até a pontinha. O meu aqui deu 15 centímetros. Aí, você vai procurar o ponto mediano, o meio dele. A metade de 15 é 7,5. Então, aqui eu tenho 7,5. Aí, você vai virar a sua fita e você vai dar uma checada no comprimento. Aqui, deu mais ou menos 8 centímetros. A metade de 8 é 4. Só que eu não vou colocar ele tão em cima, né? Então, aqui tem mais ou menos uns 8 centímetros. Aí, então, a metade é 4. Então, 4 centímetros é o que você vai precisar para poder fazer uma orelha proporcional a esse casaco. Aí, quando você coloca aqui, você vai ver que o tamanho é proporcional. Eu tenho aqui, ó, 4 centímetros. Só que tem um detalhe, quando você fizer a orelha, na parte dos aumentos, você não pode fazer até ter, por exemplo, os 4 centímetros. Você tem que parar uma volta antes. Por quê? Porque quando você começar a repetir o mesmo número de pontos do comprimento, a orelha vai ficar maior do que você espera. Então, esse mesmo tipo de princípio vale para a touca. Por quê?
Porque muita gente faz touca fazendo as voltas de aumento até ter o diâmetro exato da cabeça. Só que na prática, quando você faz isso e você faz a primeira volta só repetindo, sem fazer nenhum aumento, você, ainda que não queira, você está colocando uma medida acima. Por quê? Porque o crochê não vai dobrar imediatamente. Então, a mesma coisa vale para essa orelhinha. Se você quiser, você pode experimentar em casa. Pode pegar e pode fazer as voltas com aumento até ter os 4 centímetros e depois fazer as outras voltas, né? Porque aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 4, tá? E aí você pode fazer as voltas até ter 4 centímetros para você ver se vai ficar proporcional ou não, tá? Agora eu vou costurar as minhas orelhas no capuz e eu volto para mostrar como ficou finalmente esse casaco. Esse é o resultado final da nossa aula. Lembrando que este tamanho de casaco veste bebês entre o 1º e o 3º mês de vida. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. A única coisa que eu peço para você é que, caso você comercialize essa peça, que por gentileza me dê os créditos da criação. Se você quiser, você também pode me adicionar no Facebook. Então, a gente se vê na próxima aula.